Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva de recursos humanos e sou também mentora de carreira e desenvolvimento pessoal. Trabalho essencialmente com jovens, que é a minha paixão, ajudando-os a se prepararem para terem carreiras profissionais muito bem-sucedidas. Sejam todos bem-vindos a mais deste episódio. Eu estou aqui com a minha amiga e parceira Daiane. Como é que estás, Daiane? Tudo bem, e você, como está? Também, tudo bem. Que bom, obrigada. Bem-vindos então a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Daiane Loureiro, também executiva de recursos humanos, e trabalho especificamente com desenvolvimento de liderança, em especial liderança feminina. E estamos aqui para gravar hoje o nosso episódio de número 38, em que estamos conversando sobre o livro Hábitos Atômicos. Este é o terceiro episódio do livro, terceiro e final, né? Então hoje estamos finalizando a discussão sobre este livro. Se apareceu aqui por acaso, volte 2 episódios, por favor, para que não fique aqui perdido, porque alguns conceitos mais básicos, introdutórios, estão em episódios anteriores, tá bem? Mas antes de começarmos aqui no livro mesmo, temos aqueles recados de sempre. Temos sim, vou começar por vos convidar a estarem conosco neste espaço, ainda que virtualmente. Nós estamos na biblioteca do Espaço Futurando, que é um espaço da Helpo, um espaço também que vocês podem visitar querendo, porque é uma biblioteca aberta ao público e tem aqui livros para adultos, para crianças. Vocês podem aproximar-se para requisitar o vosso livro ou até aproveitarem para ler neste espaço enquanto descansam, enquanto estão no intervalo de alguma outra atividade. Ainda sobre livros, quero também lembrar que nós temos uma parceria com a livraria Casa do Leitor. E a Casa do Leitor oferece descontos na aquisição de livros para todas as pessoas que nos acompanham e vão lá ter com eles dizendo que vêm porque ouviram falar dessa novidade no Vira a Página Podcast. Vocês virão aqui ao longo deste episódio um código que vai aparecer. Este é o cupom que vocês devem apresentar à Casa do Leitor para poderem ter acesso a esses magníficos descontos que eles dão na aquisição do livro. Um último recado sobre gravação ao vivo. Você pode participar conosco de uma gravação, então basta reagir ao nosso canal no YouTube, a este vídeo no canal no YouTube, dizendo: quero participar ao vivo. E nossa equipe vai então fazer contato tão logo tenhamos a oportunidade de participação ao vivo, tá bem? Então, vamos a isso? Vamos a isso, mas eu quero só lembrar quem caiu de paraquedas aqui neste episódio, que vale a pena voltar 2 episódios atrás, porque nós estamos no terceiro episódio do livro Hábitos Atômicos, mas nada como entender o livro todo para poder ter sucesso nesse processo de aprendizagem. Isso aí. Então, este é o episódio de número 38 do nosso podcast. E como parte final do livro Hábitos Atômicos, vamos conversar sobre mantendo e potencializando hábitos. No episódio anterior, episódio número 37, nós falamos sobre como criar hábitos que funcionam. E quem nos acompanhou lembra que a gente falou das 4 leis de mudança de comportamento, né? Ou seja, para que tenhamos um novo hábito e consolidemos um novo hábito, é necessário tornar o hábito óbvio, tornar o hábito atraente, tornar o hábito fácil e tornar o hábito satisfatório. Mas muitas vezes essas 4 ações não são suficientes para manter o hábito. Muitas vezes são suficientes para implementar o hábito, manter por algum tempo, mas não a longo prazo e não de forma a potencializar. Então o autor também nos ajuda aqui a refletir: ok, uma vez que já tenho o hábito, já consolidei, o que eu faço para garantir que eu vou manter este hábito de fato como um estilo de vida, né, e de modo a potencializá-lo? Então, para começar, ele começa dizendo então sobre como terminar hábitos ruins, né? Como de fato cortar de uma vez por todas hábitos que não agregam, hábitos que nos distanciam do que queremos ser. E muito simples, é basicamente pensar nas 4 leis ao contrário, né? Se eu tenho as 4 leis para implementar e consolidar hábitos, para terminar hábitos, eu tenho que pensar de 4 maneiras. Tenho que pensar o que eu faço para tornar o estímulo invisível, ou o hábito invisível, acontecer e não deixar que ele me incomode, não deixar sequer que eu perceba que aquele estímulo está ali, né? Como torná-lo desagradável, como torná-lo difícil e como torná-lo insatisfatório.
Então, esta é a forma que nós temos de cada vez mais cortar o mal pela raiz dos hábitos e manter o foco na consolidação, né, e melhoria dos hábitos. Então, ele começa a dizer o seguinte: a melhor maneira de quebrar um mau hábito é torná-lo impraticável. Aumente a resistência até que você não tenha mais opção de agir. Eu costumo ver muitas pessoas falando, por exemplo, eu quero ter hábitos de alimentação saudável, mas lá em casa eu tenho que comprar bolacha por causa da criança. A criança leva para a escola ou por qualquer outro motivo. Então, como é que eu torno difícil? Como é que eu torno com mais resistência? Coloco lá no alto do armário, coloco atrás de outras coisas. Toda vez que eu quiser pensar em comer aquela bolacha, eu tenho que pegar uma cadeira ou uma escada, subir, tirar coisas da frente, tirar então do pacote da bolacha que eu tinha vontade de comer. Então isso tudo dificulta o acesso, né? E me ajuda a consolidar o hábito, então a tirar o hábito ruim. E não só. O processo de quebrar as barreiras, quebrar a resistência, te dá mais tempo de pensar. Eu tenho que fazer isso mesmo? Isso é o que eu quero? Por que eu escondi lá atrás? Eu escondi porque não era pra eu comer. Você tá indo ainda pegar a escada. Tá subindo na escada e tá pensando, poxa, pra que isso tudo? Eu não deveria comer isso, era mais fácil pegar a maçã que tá aqui ao lado. Então também te dá mais oportunidades de alimentar com pensamentos positivos que regam os bons hábitos, né? E não os maus hábitos. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu quero acrescentar com um exemplo do meu filho e lá de casa. Meu filho tem um PlayStation e quem joga o PlayStation são ele e o meu marido. Então o que nós fizemos? Nós decidimos que ele só jogaria o PlayStation no final de semana. No meio de semana tem que se dedicar à escola, tem que fazer outras atividades, até mesmo estando de férias, ele não pode jogar o PlayStation todos os dias. Joga só 3 vezes por semana, sexta, sábado e domingo, querendo, obviamente. Então, o que é que nós fizemos? Deixamos sempre o PlayStation na sala, não é? E ele sabia, tem de esperar o final de semana para jogar. Entretanto, quando ele estava de férias, nós começamos a perceber que ele, uma vez a outra, jogava sem esperar a sexta, o sábado e o domingo. Então, nós temos tudo bem. É muito fácil querer zangar, repreender, não é? Mas, mais do que isso, nós preferimos só sentar com ele e explicar que não pode quebrar a regra, mas nós tiramos o PlayStation da sala. E nós só devolvemos o PlayStation na sala na sexta-feira, depois das 17 horas. Porque mesmo estando de férias, nós queríamos que ele tivesse atividades lúdicas, que ele brincasse com a bola, brincasse com os vizinhos do prédio, e que ele escrevesse, que pintasse, que fizesse outra coisa, não sendo o videogame. Então nós tiramos o PlayStation da sala. Nós o que fizemos? Nós eliminamos eliminamos o óbvio, eliminamos o estímulo. Colocou nós dificuldade, tornamos né? invisível. É isso. Que é o que o autor aqui diz, torne-o invisível. Nós tornamos invisível, não tem PlayStation. Se não tem PlayStation, não desperta desejo. Ele acorda, chega na sala, não vê PlayStation, ele vê a caixa de brinquedos e ele se lembra de pegar o Spider-Man de brinquedo ou a bola e não de jogar, porque nós eliminamos, tão simples quanto isso. Então é mesmo tornar a coisa invisível. Você quer ter uma alimentação saudável? Vai fazer as compras e mete verdura e fruta e legumes na geleira. Quando você vai abrir, você vai encontrar isso lá. Ah, não, mas a outra pessoa que vive comigo não quer ter uma alimentação saudável. E essa pessoa quer chouriços, enchidos de bacon e tudo isso. Tudo bem, conversa com essa pessoa para que ponha esses alimentos num lugar mais distante na geleira. Para quando você abrir, você não dê de caras com o bacon, você dá de caras com a maçã. E ponto final. Ou seja, parece uma coisa pequena, mas funciona muito, porque se a construção do hábito é primeiro acontecer ali aquele momento em que alguma coisa nos atrai para lá e depois despertamos o desejo, então não tem como, tira o estímulo. Tira o estímulo que você já vai conseguir tornar invisível
aquele hábito, tira o estímulo. Mas eu não consigo porque eu sempre chego em casa e assisto a televisão e depois me distraio. Tira a televisão da sala. Ou então, desconecta o cabo e pega aquela pecinha que liga a televisão com o decoder ou antena, seja o que for, guarda bem longe. Não é diferente do que aqui a Daiane disse. Faça com que seja difícil mesmo. Me fez lembrar também uma situação que chega a ser engraçada, né? Também lá de casa nós temos Starlink. Sim. Então, as televisões estavam bloqueadas com senha, porque as crianças chegavam da escola, por mais que elas tenham facilidade de tantas coisas para se distraírem. Sim. Tem piscina, tem parquinho, tem brinquedo, tem vizinho, tem um monte de coisa. Mas elas queriam assistir YouTube. E a gente começou a perceber que, sem a gente ali por perto a controlar, estavam vendo alguns vídeos que a gente não queria que elas vissem. Então, colocamos senha em tudo, mas pronto, a mais velha, mais espertinha, descobriu a senha. Então a gente percebeu que ela chegava em casa, fazia o que tinha que fazer e depois ficava assistindo até a gente chegar. Então, o que meu marido fez? Pela Starlink, pelo aplicativo, você bloqueia a internet. Sim. Então ele bloqueou a internet e colocou a internet a partir das 18, 19, sei lá, quando chegamos em casa. Então a gente chega mais tarde, elas têm um período que elas teriam ali à vontade para ver. Só que chega a ser engraçado porque um dia desses ele viajou e eu tava em casa fazendo home office. De repente, acabou a internet. Eu falei, gente, o que aconteceu? A internet acabou. Porque tal hora ele cortou bloqueado a internet. Então, depois ele lá de onde estava conseguiu reativar e tudo. Chega a ser engraçado, mas é isso. Parece radical, mas vamos lá. A gente aqui está falando do desafio da tentativa de consolidar hábitos e cortar maus hábitos pela raiz. No momento em que já ficar automático para você, para sua família, aquele hábito, você não precisa colocar tantos entraves. Mas no início, quando a gente está fazendo um esforço para mudar, é necessário sim colocar algumas barreiras. Então, se tiver que desconectar a televisão, desconecte. Se tiver que levantar na hora que você quer mexer na rede social, sentar numa cadeira dura, faça isso, né? Mas é um esforço necessário no início para que depois o seu hábito se consolide e você consiga depois viver com mais leveza, né? Exatamente. Boa. Há uma coisa que o autor também fala aqui, que eu acho que é importante para este processo de manter e potencializar hábitos, que é o parceiro. Que nós já falamos disso também em alguns outros livros, já vimos isso em outros livros, que é: tenha um parceiro, tenha uma parceria. E você tendo uma parceria, você consegue eliminar hábitos maus e você consegue criar hábitos bons. Porque o teu parceiro te ajuda a tornar as coisas mais atraentes, mais difíceis. Ou então te ajuda a tornar as coisas insatisfatórias. Então eu vou dar aqui um exemplo de tornar a coisa insatisfatória. Agora nós estamos a falar aqui do processo inverso, né? Então pensa que você tem um mau hábito. Você quer cortar esse mau hábito. Você pode arranjar alguém da tua casa que geralmente está presente nos momentos em que você tem este mau comportamento, e você diz assim para as pessoas, ou para essa pessoa: você agora é o meu parceiro, porque eu quero mudar o meu hábito. Você é o meu parceiro. Todas as vezes que eu fizer isto, desta forma, me chama a atenção. Só que mais do que simplesmente me chamar a atenção, eu tenho de te pagar uma multa. Mas você tem uma trabalhadora lá em casa, a tua empregada, a babá das crianças, o teu marido, o teu filho, seja quem for, né? Tu diz assim: todas as vezes que eu ligar a televisão e assistir antes das 20 e você me encontrar, eu tenho que te pagar 200 meticais. Tenho de desligar a televisão na hora e pagar 200 meticais. Mas só podem ser 200 meticais. Se tirar 200 meticais vai te doer no bolso. Se não doer, aumenta. No bolso, aumenta para 2.000. Tem que ser uma coisa que vai doer no bolso. É assim que os governos criam as leis. Estacionar, pagar estacionamento, 10 meticais. Não pagar estacionamento, multa 1.000 meticais. Você pensa, eu tenho que pagar estacionamento, são 10 meticais a hora, porque a multa são 1.000 meticais. Então, aquele é um parceiro para o cumprimento da lei, que é a multa. Então, faça isso também com os teus hábitos. Vai ser engraçado, vai ser difícil, seja como você encarar isso, mas vai trazer resultados. Porque você está
tornar insatisfatório. Nós já falamos de tornar difícil, mas por vezes você não consegue eliminar, você não consegue tornar invisível, você não consegue tornar pouco atraente, você não consegue tornar difícil, então torne insatisfatório. É insatisfatório porque eu tenho que pagar uma multa. E o autor fala o seguinte: o que é recompensado é repetido. A gente falou isso no episódio anterior. Exatamente. Quando você tem uma recompensa por ter mantido o seu plano, né, ter de fato repetido o seu comportamento e tudo mais, você vai repetindo e se recompensa. Mas o que é punido é evitado. Exatamente. Então, a partir do momento que você coloca de fato uma punição, se não é o dinheiro que vai te punir, é ficar 30 minutos a menos nas redes sociais. É beber uma cerveja a menos no final de semana se você bebe. Tira de fato alguma coisa que vai te doer, né, para que você sinta aquilo como punição. E até mesmo antes da punição como tal, é essencial você ter esses compromissos públicos das mudanças que você quer fazer. Primeiro porque a gente já falou disso em outros livros também, você fica envergonhado toda vez que alguém te pega no flagra falando algo que você disse que não ia fazer. E segundo, para além da vergonha, ter um parceiro que vai te dar um puxão de orelha ajuda muito. Algumas semanas atrás, eu sempre sofri de compulsão alimentar. Eu tenho que constantemente reforçar os meus hábitos saudáveis para não cair nisso. Então, esses dias estava muito ansiosa, muito preocupada com muitas coisas e comprei um pacote de bolacha, que é algo que eu já não consumo há algum tempo, ou assim, de qualquer maneira, durante a semana. Então, tô eu com um pacote de bolacha e o pacote está acabando. Eu tô sozinha e não tô percebendo que tô acabando. O meu marido chegou, puxou da minha mão, me deu um susto. Ele: por que você está comendo isso? Você já não come isso há muito tempo. Não vai comer mais. Comer isso não vai resolver as suas preocupações. Deixa eu guardar isso aqui. Foi um parceiro, não precisou chegar na punição, mas foi um parceiro, porque eu tinha ali feito um compromisso público, que ele sabe de que eu não queria mais comer aquilo, que aquilo é um hábito que eu tento evitar, que eu tô tentando mudar. Então aquele meu parceiro me ajudou. Nem sempre é teu parceiro amoroso, teu esposo, tua esposa, teu namorado. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um amigo de longa data, às vezes até mesmo teu filho, né? Mas é importante você firmar e verbalizar esses compromissos para que as pessoas te ajudem. Mas faça isso com pessoas de confiança, porque também, se não for pessoas de confiança, elas podem tornar aquilo uma piada, um bullying para contigo e não te ajuda, né? Então escolha as pessoas com quem você vai se abrir e que essas pessoas de fato te peguem pela mão, puxem a orelha: amiga, você disse que não ia mais beber refresco, tá aqui pedindo refresco? Não, vamos lá pedir um sumo, né? E assim você ajuda a pessoa a consolidar. Dizer assim publicamente que eu parei de tomar refresco me salvou. Eu lembrei disso nesse exemplo. Me salvou. Ainda semana passada, eu fui a um evento de trabalho que nós fomos inaugurar lá, uma estação de alimentação de uma determinada marca, e aí todo mundo pegou um pouco daquela comida e também um refresco. Então alguém diz: Marlene, o teu qual é que é? Eu olhei para a geleira, só tinham refrescos e sumos que eu também tenho evitado muito, assim, industrializados, com muito açúcar, etc. Até eu consumo, é diferente de refresco que eu consumo. Eu, não vou levar. Pronto, eu vou levar uma água. A pessoa, não. E a pessoa já sabe que eu não gosto de consumir coisas doces, ou pelo menos coisas com muito açúcar. E a pessoa: não te preocupes, que essa aqui é zero, não tem açúcar. E eu disse: eu não tomo refresco. A pessoa: não, mas não estás a entender, sabes, isto aqui. E a pessoa acha explicado. E é como eu falei no episódio passado, eu não disse: eu parei de consumir refresco, eu parei há pouco tempo. Não, eu disse: eu não tomo refresco. E a forma como você dá a resposta também importa muito. Eu não tomo refresco, porque eu não podia ser vista publicamente a tomar refresco. Só que isso... Alguém ainda coloca na rede social o teu corte com você. Corte e eu a tomar refresco. Só que mais do que publicamente, eu afirmei tantas vezes isso pra mim, que eu mesma tenho vergonha de tomar refresco ainda que eu esteja sozinha num sítio, porque eu sei que eu não estou a ser verdadeira comigo nem com qualquer outra pessoa. Então isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito, ainda que o tornar insatisfatório seja no sentido de ter vergonha de fazer. Então isso ajuda muito. Mas já algo mais que eu quero trazer aqui neste episódio, que o autor também fala já mais nessa fase final do livro, que é o cuidado que nós devemos ter
todas as vezes que nós formamos um determinado hábito, porque nós podemos cair no pensamento de que já somos muito bons naquilo e pronto, o hábito vai. Só que o problema disso é que muitas vezes, sempre que nós já fazemos uma determinada coisa, muitas vezes, repetidas vezes, nós podemos até nos tornar bons naquilo, mas nós estagnamos e às vezes até caímos. O autor fala de uma perda de performance que pode chegar ali aos 20%. Então nós temos que ter cuidado com isso. Quando nós já temos um hábito consolidado, ainda assim nós devemos nos policiar e procurar perceber como é que nós estamos a gerir esse hábito e onde é que este hábito nos está a levar, porque no final do dia nós queremos chegar a um determinado lugar, mas é como nós dissemos no início, nós vamos olhar para a meta, vamos olhar para o processo, mas neste processo nós devemos continuamente nos policiar e continuamente nos questionar se nós estamos a continuar a evoluir. O que acontece com os hábitos? O hábito, mais a prática deliberada, vira maestria. Então, quando nós já temos maestria de uma determinada coisa, nós muitas vezes estagnamos, já sou muito bom nisso. Mas é bom nós nos perguntarmos, será que o meu hábito hoje ainda é o hábito que eu deveria ter? Será que o meu hábito hoje não tem aqui elementos de coisas que estão ultrapassadas? Será que a forma como eu faço as coisas hoje ainda é a forma mais atual de fazer as coisas? Então nós devemos também o tempo todo nos questionarmos isso. Nós devemos fazer uma reflexão e uma revisão dos nossos processos. Porque a reflexão e a revisão são processos que nos permitem permanecer conscientes sobre o nosso desempenho ao longo tempo. E nós devemos nos manter conscientes. Ainda que sejam hábitos bons, nós devemos manter-nos conscientes de que nós estamos a fazer aquilo, qual é o propósito e por que nós queremos fazer aquilo. Porque como o hábito é algo que nós fazemos no automático, nós corremos o risco de cometer pequenos erros e não nos apercebermos desses pequenos erros. E aí nós começamos a regredir enquanto nós estávamos num processo evolutivo. É pensar que qualquer novo hábito que realmente seja construtivo, né? Hábitos que venham para construir, para fazer a gente melhorar, tem que ser pro resto da vida, como a gente já falou. Não é o fim nele mesmo, mas é um processo, é uma jornada. E essa coisa que a Marlena falou de cometer erro e ter deslizes, o próprio autor fala disso, né? Que não é o primeiro erro que leva tudo por água abaixo. A gente falou disso de perfeccionismo, né? Muitas vezes o perfeccionismo é justamente o que nos atrapalha, porque a gente comete um primeiro erro, né? A gente está no esforço de consolidar hábitos. E como a gente já falou, consolidação de hábitos é tentativa e erro. A repetição, e a cada repetição você ajusta, você vê que horas que tem mais deslize, que horas é mais desafiador para você, muda o ambiente, né? A gente erra muitas vezes, né? Não é hoje eu quero começar e hoje já sou perfeito. A gente já falou disso no episódio anterior. Mas o que acontece muitas vezes é que num primeiro erro, a pessoa entra no que a gente chama de síndrome de Jacquet, né? Já que errei, chuta o balde, deixa pra lá, eu vou voltar nos meus hábitos antigos. E não é assim. Então o autor diz, não é o primeiro erro que leva tudo por água abaixo, que faz o hábito ser completamente destruído. É a espiral de erros repetitivos que se segue. Então, se você está tentando consolidar o hábito da leitura, você está ali a ler, mesmo que seja um parágrafo cada dia, como já falamos. Tem um dia que você não consegue, por qualquer motivo. Então você já começa, porque eu não consigo, porque não, já desisti dessa coisa de ler. Não, foi um dia. No dia seguinte, vai de novo, como se não tivesse falhado. Porque quando você erra e o espiral de erros repetidos ou repetidamente se estabelece ali é que você, então, perde aquele hábito que você estava lutando para consolidar e volta a estaca zero. Então, a frase que ele diz, que eu acho também muito interessante, é: quebrar um hábito uma vez é acidente, 2 vezes é o começo de um novo hábito. Então tudo bem, pega leve com você, errou uma vez, bola pra frente, amanhã você tenta de novo, por mais que ainda não seja 100% como você queria. Mas deixar aquele erro se repetir 2, 3 vezes, aí você já tá criando um novo hábito destrutivo, que te afasta de quem você quer ser. Exatamente. E isso faz a ponte com
algo que o autor traz aqui no livro, que foi um questionamento que alguém fez. Se não falha a memória, fizeram esse questionamento para um técnico de uma equipe de futebol muito boa. E ele procurou saber, mas onde é que está a vitória? Né? Ou seja, vocês são assim muito bons, ganham tudo, mas onde é que está a vitória? Porque construir hábitos e ter bons hábitos, de correr atrás das coisas, de fazer ali as coisas, será que isso é suficiente? Onde é que está ali aquele ponto do sucesso? É só mesmo construir hábitos novos? É só mesmo correr atrás dos hábitos e fazer este caminho? E deram-lhe uma resposta que ela achou muito interessante, mas nós falamos sobre isso, acho que foi há 2 episódios, de forma assim sutil, que é: o sucesso na construção dos hábitos é você estar confortável, mas tem de estar mesmo confortável em lidar com o tédio. Uhum. Porque quando você constrói um hábito, você até pode fazer as coisas de forma muito motivada e muito prazerosa no início, mas não será todos os dias prazeroso. Não terás todos os dias motivação para fazer. Mas quando você habitua-se a conviver com o tédio de fazer sempre a mesma coisa, da mesma forma, naquele intervalo de tempo, com o mesmo rigor, você chega ao sucesso. Por quê? Porque eu tenho de treinar. Então, eu faltei um dia, tudo bem. Mas faltei 2 dias, já não está tudo bem. Você já vai criar um mau hábito, né? Que é o hábito de achar que está tudo bem faltar aos treinos. Mas quando você se permite todos os dias ir ao campo à mesma hora e fazer o mesmo plano de treino, aquilo é chato. Há dias que é chato, você não queria fazer aquilo, você não queria repetir aquele plano, até porque você pensa, eu já sei fazer isso, eu fiz isso ontem, e nem sequer estou a ver evolução, porque evolução também é 1% a cada dia, então aquilo cria um tédio. O que o autor traz aqui para nós pensarmos em sucesso, para você aí de casa pensar em sucesso? Quantas vezes as pessoas começam um negócio, né? Agora vou vender brincos. Faz o negócio por 2 meses e desiste. Agora vou vender tigelas de plástico. Faz por 2 meses e desiste. Agora vou vender perfumes. Faz por 6 meses e desiste. Por que as pessoas desistem? Porque as pessoas, elas não se permitem conviver com o tédio. Elas não se permitem aceitar o processo, ainda que não percebam a evolução, o progresso, ainda que não percebam o progresso, mas elas não percebem porque é 1% todos os dias. E se não pararem para pensar que tudo bem, isso está entediante, mas a cada dia que eu faço uma chamada, eu ganhei 1% de experiência na comunicação com o cliente, conhecendo os meus clientes, recebendo feedback sobre os meus produtos ou serviços. Todos os dias é 1%. E por mais que você todos os dias pegue o telefone sempre às 10 horas para fazer 3 chamadas para teus clientes e vender os teus produtos ou os teus serviços, mesmo nos dias que você não tem vontade de os fazer, você evoluiu 1%, porque você criou o hábito, você conheceu o cliente, você conheceu melhor o teu produto e você, sem perceber, vai vendendo cada vez melhor o teu produto. Você já vai ganhando maturidade e conhecimento sobre como abordar aqueles clientes. Então, o sucesso não está apenas em construir os bons hábitos, mas está também em manter, suportando o tédio. Isso me fez pensar, vai parecer que não tem nada a ver, mas tem, que a gente aqui está falando de comportamentos e obviamente a gente volta muito pro lado profissional, negócios e tudo, né? Mas me fez pensar uma situação de vida pessoal, né, que está relacionada a isso, que são pessoas que pulam de relacionamento, um pro outro a cada 3 meses, a cada 4 meses, até mesmo
casam no papel e tudo, mas ficam 6 meses e trocam. Porque não se permitem viver o tédio. Pessoas que querem ficar o tempo inteiro com aquela sensação da novidade, da emoção, da excitação, né? E isso funciona para relacionamentos amorosos, trabalho, pessoas que ficam 3 meses, cansam, vão para outro, depois cansam, vão para outro, né? E ficam, de fato, parecendo pessoas que não dão certo em lugar nenhum, não dão certo com ninguém, começa um novo negócio, muda, fica numa casa, não gosta da casa, sai dali a 3 meses, porque as pessoas já não conseguem viver no tédio, né? E aqui a gente não tá falando só da rotina de fazer isso às 6 da manhã, isso às 7. Vida é assim, as coisas muitas vezes têm que ser repetidas, muitas vezes a gente não tem aquela emoção, aqueles desafios, né, de todos os dias, às vezes cai na rotina, que é, né, o termo que a gente usa, seja relacionamento, seja a casa, seja uma amizade, seja qualquer coisa, seja o trabalho, e a gente tem que conseguir encontrar prazer no tédio, porque senão a gente vai passar a vida inteira infeliz, esperando a tal felicidade que vem do excitement constante para sempre, e não existe. Esses dias eu ouvi falar de uma pessoa que estava trabalhando na organização que eu trabalho, pediu para sair porque não gostei, não me adaptei, foi para outra. Chegou na outra, não sei, não gostei, não me adaptei, foi para outra. Chegou na terceira, não sei, porque o cargo que eu queria já não é aquele, já fui despromovida, e já ligou pra gente. Que tal? Minha posição ainda existe aí e tal. Não, mas se você tivesse aqui aguentado o tédio, porque há semanas que há tédio, né, na vida de todo mundo, talvez agora você ainda estivesse até com uma posição maior. Então é importante a gente pensar nisso, não desistir da primeira, né, seja em comportamento, seja em relacionamentos, seja em decisões, vamos aguentar um pouquinho mais e encontrar satisfação na rotina, encontrar satisfação no tédio, encontrar satisfação na jornada, para que a gente não fique essas pessoas que pingam daqui para ali toda hora. Exatamente. E é muito importante percebermos como funciona o cérebro humano, percebermos como funciona a natureza humana. Eu vou aqui vos dizer uma coisa. Vocês já perceberam como os produtos, eles são transformados de tempos em tempos para as empresas manterem-se bem-sucedidas? Você pega um frasco de maionese hoje e um frasco de maionese de há 10 anos, é a mesma maionese, no entanto mudou a embalagem. Você pega, eu há dias fui ao supermercado, eu ia procurar um pacote de papa, aquela papa instantânea de Cerelac de bebê, então procuro assim e não encontro aquela que eu estou habituada a dar à minha filha, não é? Procuro assim e não encontro. Mas depois eu olhei e tinha lá uma pequena escrita, uma nova embalagem. Então eu percebo, e eles põem sempre isso, uma nova embalagem, e mantemos a mesma qualidade, o mesmo bom produto. Por quê? Porque as empresas e as marcas, elas estudam o comportamento humano. E elas sabem que o ser humano, ele gosta de novidade, porque o que é novidade, nós rapidamente queremos lá experimentar, queremos comprar, queremos ter. Então, a mesma coisa acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Nós tendemos a ficar com tédio e nós queremos novidades. Mas nós temos a opção de criar essa novidade nós mesmos, no nosso próprio ambiente. O meu casamento está um tédio, então eu não vou esperar que ninguém resolva. Vou eu fazer alguma coisa diferente. O meu trabalho está um tédio, não vou esperar que meu chefe resolva. Vou eu propor que eu faça um projeto diferente. Olha, de tudo que eu tenho para fazer, eu poderia também, se calhar, fazer esse projeto aqui, inovador, que eu pensei, me ajuda, me dá os recursos, né? Facilita o processo. Então, nós temos de ter essa capacidade de fazer como as empresas fazem, como as grandes marcas fazem, que é ir se readaptando, ir trazendo novidades. Exato. Porque o hábito, ele não vai se sustentar no tédio se nós não procurarmos formas de conviver com esse tédio, formas de contornar esse tédio, mas sem desistir. Então, muitas pessoas desistem e depois não têm sucesso e não entendem como outros têm sucesso simplesmente porque não suportam o tédio. Isso aí. E caminhando aqui, acho que podemos começar a caminhar para a conclusão. Sim.
O autor diz o seguinte, e foi realmente a base de tudo que a gente discutiu nesses 3 episódios. O santo grau da mudança de hábitos, o que é o santo grau, né? A cerejinha do bolo, a receita, né? O grande segredo da mudança de hábitos não é uma melhoria de 1% e parou ali, mas 1000 delas, 1000 vezes melhorando 1%, pouco a pouco, né? E ele diz, é um monte de hábitos atômicos que se acumulam. Cada um deles uma unidade fundamental do sistema como um todo. Parece difícil, mas o que ele está dizendo aqui? Para você mudar hábito de verdade, não é você fazer um pouquinho, largou, cansei, como a gente falou aqui, fiquei entediado. Não, mas é aquele pouquinho, você fazer pouco cada dia. 1000 vezes aquele pouco. Então, esse 1000 vezes pouco, ele vai se acumulando, vai tornando algo muito maior. E quando a gente vê uma coisinha pequena, impactou um sistema como um todo e gerou, de fato, uma mudança de vida, de comportamento, de atitude e, por consequência, de resultados que a gente tem, né? E ele diz mais, ele diz, cada melhoria é como adicionar um grão de areia ao lado positivo da balança, inclinando lentamente as coisas a seu favor. Lembra quando no episódio anterior a Marlena disse, imagina uma balança que está equilibrada e eu tô colocando areia para ela pesar mais para um lado, né? Você vai colocando um grão de cada vez, parece que não tá fazendo diferença, mas vai ter um grão em algum momento que ele vai desbalancear, né? E aquilo ali fez diferença, mas aquele um grão só fez diferença porque você colocou milhares de outros grãos antes, pouco a pouco, né? Então ele diz que cada melhoria é como adicionar um grão de areia numa balança, pouco a pouco, inclinando lentamente as coisas a seu favor, ou a favor daquilo que você quer implementar. No devido tempo, se você persistir, atinge o ponto da virada. De repente, parece que ficou fácil praticar novos hábitos, que é esse ponto de virada. E o peso do sistema começa a trabalhar a favor e não contra você. Exatamente. Isso que falaste agora, o autor também traz no livro com o exemplo de bater na pedra, né? Ele diz assim: sempre que você quiser construir um novo hábito, lembre-se desse senhor que teve de bater na pedra 100 vezes até a pedra se abrir. Porque ele bateu primeira, bateu segunda, bateu terceira, bateu 99 vezes. E quando chegou ali na vez 100, não é? Na 100ª vez é que a pedra se abriu. E foi uma martelada que lhe fez abrir a pedra. Foi uma martelada que lhe fez rachar a pedra. Mas não foi aquela martelada sozinho. É porque teve 99 batidas que foram criando impacto, que foram preparando para aquela 100ª martelada que depois abriu a pedra. Então pense sempre nisso quando você precisar de alguma motivação para continuar a acrescentar o teu 1%. Mas aqui eu queria concluir com algo que o autor traz também, que é sobre a nossa identidade e o facto de nós não nos apegarmos tanto e de forma rígida a determinadas crenças. Ele chama atenção para isso, ele chama atenção para a perigosidade disso. E ele diz: quanto mais nos apegarmos a uma decisão, mais difícil se torna crescer além dela. Não se apegue demais a uma crença e não deixa que a sua identidade seja maior que você. O que ele quer dizer com isso? Você deve, de facto, ter uma identidade. Nós já dissemos lá atrás, ter uma identidade te facilita a se identificar com um determinado tipo de pessoa que você quer passar a ser e depois o teu comportamento estará alinhado ao tipo de pessoa que você quer passar a ser. Mas muito cuidado com a forma rígida com que você toma as tuas decisões sobre a tua identidade. Ele até aqui deu o exemplo de veganos. Olha, a minha identidade é essa. Eu sou um vegano e tenho aqui um conjunto de crenças, ok? Não quero entrar no debate de preferências alimentares de absolutamente ninguém. É só um exemplo do livro. Então o autor diz, imagina que depois você descobre uma condição de saúde
e você deve consumir determinados tipos de alimentos e não consumir outros. O que o autor quer trazer aqui como exemplo é: como é que você, tendo uma crença tão enraizada e tão rígida, você vai conseguir se adaptar às dificuldades que a vida vai te apresentar e a novos cenários que a vida vai te impor, porque às vezes a vida nos impõe. Então ele diz: descobre uma identidade, esteja firme naquilo, mas a tua identidade não pode ser maior que você. Primeiro é você e depois é a sua identidade. Lembrem-se sempre nisso. E fechando mesmo aqui com a minha última frase: uma pequena mudança pode transformar a tua vida. Portanto, se não consegue mudar os teus hábitos, o problema não é você. O problema é o sistema. Lembrem-se sempre disso. Muito bom. Então acho que podemos também encerrar. Podemos. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez conosco. Espero que tenhamos contribuído para muitas reflexões. Te convidamos a realmente pensar que hábito, que área da sua vida merece de fato mais atenção, merece repensar as crenças, mudar as crenças sobre si mesmo, mudar o ambiente, né? Cortar hábitos ruins, transformar por hábitos novos, como falamos aqui. E por favor, nos siga, né, nas nossas redes sociais, interaja conosco, nos conte como é que está sendo esse processo, o que você implementou de diferente, seja ali no público ou no privado. Queremos mesmo saber o vosso feedback para que a gente também possa aqui melhorar e trazer cada vez mais conteúdo de valor para vocês. Perfeito, subscrevam-se aqui no nosso canal, nos acompanhem sempre e muito obrigada por ter assistido aqui até o fim. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma realização Fortis Filmes.